Aleluia. Foi esse sangue que nos fez vencedores. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Forte esse aplauso a Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, sentar-se. Você que está em casa, aproveite esse momento dessa palavra. Nós vamos receber ensino e direção de Deus para vivermos esse tempo na presença do Papai. Ele é bom demais. Quem crê que Deus é bom, diga amém. Aleluia. Irmãos, eu sou suspeito para falar de Páscoa, das festas bíblicas. Eu sou totalmente apaixonado pelas festas bíblicas, e essa igreja tem essa marca, né? Nós celebramos, nós não celebramos outras festas. As festas que nós celebramos são as festas que a Bíblia manda celebrar. Elas não são alegorias, nem o Antigo Testamento é uma alegoria ou apenas um símbolo. É uma verdade. E na verdade não existe Antigo Testamento. É um testamento, né? Nós entendemos isso claramente nas Escrituras. Para muitas pessoas o Antigo Testamento ele só tem valor histórico e simbólico. Mas é lá que diz que o Senhor é o teu pastor e nada nos faltará. Aí nesse momento ele deixa de ser simbólico e se torna real. Então espera aí um pouquinho. Ele é real o tempo todo. É que nós que precisamos aprender a entender o que significa a Bíblia como um todo. A Bíblia é um livro poderoso. Tanto o Tanar quanto a Brit Hadashah, ou seja, tanto o que a gente chama de Antigo Testamento e os profetas e o Novo Testamento, eles têm uma ligação poderosa. E todos apontam para Jesus. Tudo aponta para o Messias e Yeshua. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos aprender. Fala assim comigo. Hag Sameach Pesach. Vamos lá. Você que está em casa. Hag Sameach Pesach. Quem sabe falar? Hag Sameach Pesach. Feliz festa de Páscoa. Diga em português então. Feliz festa de Páscoa. Amém? Essa é uma saudação que a gente, em hebraico se fala Hag Sameach, e em porto-braico fala Gato sabe miar. Gato sabe miar, para ser Hag Sameach, né? Hag Sameach Pesach é a festa da Páscoa. Bom, vamos lá. Eu preciso, todo ano eu falo isso, eu preciso pontuar isso para vocês. A festa de Páscoa, ela abre o ciclo deste ano. A festa de Páscoa nos introduz ao ciclo das festas bíblicas, ok? Qual a importância disso? 100%, ok? Nós temos 4 citações bíblicas de crianças perguntando aos seus pais o que significa Páscoa. Da interação de pais com filhos nesse tempo de Pêssach. Por quê? Porque as festas bíblicas, a festa de Páscoa, elas têm um significado poderoso para a família. Irmãos, a tua família precisa viver a Páscoa. A tua casa precisa viver a Páscoa. Eu sei que a gente tem uma cultura e eu não quero colocar a nossa cultura fora. Ela é importantíssima. Mas na Páscoa, nós não celebramos o coelho. Ai, mas é tão bonitinho, pastor, é tão fofinho, é tão gostoso. Olha, né? Mas vou lhe dizer, nós celebramos. Tem problema eu comer um chocolate, Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que não é apenas, se tornou algo tão simples, um coelhinho, não. Existe algo poderoso sobre isso. Não é uma festa comercial, é uma festa, a Bíblia fala que Deus disse assim, ó, essa é a minha festa, e ela é eterna, minha festa. Ela é eterna, ela tem um peso eterno. Então, a festa de Páscoa foi na Páscoa a primeira vez que Deus falou com um povo. Até esse momento na história,
Deus falava com os seus profetas e com os patriarcas. Foi na Páscoa que Deus se dirigiu a um povo, e não somente ao povo hebreu. Se você ler na Bíblia, você vai perceber em Êxodo que junto com o povo hebreu, vários outros povos saíram do Egito. Vários outros povos. E a Páscoa foi a primeira vez que Deus fala com um povo. Que Deus está separando um povo, preparando um povo. Então, escute, deixa eu lhe dizer, a igreja não começou em Atos, ela começou lá atrás. Quando o Senhor separou um povo e os tirou com mão forte do Egito, ali a eclesia, a igreja de Jesus, que nós fizemos parte, que você que está em casa faz parte, que deve ser uma resposta para esse mundo. Eu sou apaixonado pela igreja. A igreja tem poder tremendo. Começou na festa de Páscoa. E nós estamos hoje celebrando exatamente esse dia. Então nós vamos nos alegrar por esse tempo tão sobrenatural sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aplauda Jesus mesmo. Então Deus está formando um povo, Deus está falando com um povo na Páscoa. E Deus está falando com a gente. A Páscoa, deixa eu te perguntar, a gente interpreta que a Páscoa começou com Jesus, né? E realmente Jesus é o significado maior de Pêssar. Mas a Páscoa começou no Egito. E eu quero te fazer você entender que tudo que aconteceu lá atrás apontava o que aconteceria no Novo Testamento. Quantos dias Jesus passou no deserto para ser tentado? Quem disse? 40 dias. Quantos anos Israel passou no deserto? 40 anos. Jesus foi levado para onde para ser tentado? Para o Egito. De onde Israel foi tirado? Foi tirado do Egito. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a Bíblia está fazendo alusão aqui? Ao Cordeiro que o Senhor mandou o povo de Israel sacrificar e comer aquele Cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, anunciando a libertação, a proteção do povo de Israel. Se a gente olhar, no Egito houveram pragas. E se você ler Apocalipse, nós vamos perceber as pragas do Apocalipse, há uma alusão às pragas do Egito. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que no final Satanás será morto, será lançado, aliás, no lago de enxofre. E nós percebemos que lá no Egito, a libertação do povo de Israel dá-se quando Faraó e os seus soldados, eles são lançados no mar, e aquele lugar se fecha, e os inimigos do povo de Deus ali são mortos. Então é uma série de significância bíblica que nos faz entender que está tudo interligado. A Bíblia diz que aquilo que aconteceu no passado é sombra do que aconteceria hoje. Então alguns de nós têm o entendimento de que o Antigo Testamento é só sombra. Diga comigo, sombra. Pois bem, a gente às vezes não interpreta bem a Bíblia, diz, não, se é uma sombra é algo que não tem muito sentido, ou seja, é algo que não tem valor. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Aqui atrás de mim tem uma sombra. O que essa sombra está mostrando? O que essa sombra está mostrando? A mim. Essa sombra representa o meu movimento, representa quem eu sou. Quando a Bíblia diz que aquilo que aconteceu lá atrás é sombra do que viria, Deus está dizendo que aquilo que aconteceu lá atrás é a representação, é uma amostra daquilo que iria acontecer. E nós temos a alegria de viver Pêssar, já não mais apenas com a sombra, mas com a verdade, com a manifestação do corpo vivo de Jesus Cristo. Nós somos muito agraciados por Deus, muito. Nós vivemos num tempo, gente, que a gente vê a Escritura se cumprindo no nosso meio. Você pode dizer amém?
A Bíblia diz que Israel saiu do Egito para reinar numa terra prometida. Não é isso que diz? Eles foram enviados, passaram 40 anos no deserto e foram reinar. Eles foram em busca de uma terra que foi prometida a eles. A Bíblia diz que no final nós também reinaremos com Cristo numa terra que a nós foi prometida. Então nós estamos vivendo um tempo que não tem como ser um cristão e não viver Páscoa, gente. Não tem como pensar que a Páscoa é somente é um dia muito legal. Não é. Esse dia mudou a minha vida, esse acontecimento, esse momento. E vê bem, não é que essa semana é que é o segredo. Não, essa semana nos revela o segredo. O segredo que nós tivemos uma velha vida. Me escute bem, todos vocês que estão aqui e você que está em casa, você teve uma velha vida. Ou talvez você ainda vive num estilo de vida antigo. Mas a Páscoa nos dá poder em Deus e autoridade para sairmos de uma velha vida, rompermos com uma velha vida, apressadamente a gente transformar a nossa casa. Tem pecados que a gente está lutando há tantos anos e o Senhor manda nos dizer hoje, cara, você é livre disso, é Páscoa. Você não precisa viver escravo disso mais. Tira da tua família o fermento, ou seja, tira aquilo que está te fazendo pecar. Tira aquilo que está te fazendo. A Páscoa é uma festa de santificação, de santidade, igreja. O Senhor está nos chamando para isso. A noiva de Cristo precisa manifestar isso. Nós que estamos aqui, você que está em casa, escute bem. Este mundo precisa de homens e mulheres que manifestem Cristo. Manifestem o amor de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Existia uma ordenança que somente poderia celebrar Páscoa quem? Eu quero ler contigo aqui, ver se você vai entender. Quem está dormindo, diga amém. Vamos lá. Vamos ver se a gente pode celebrar Páscoa. A Bíblia diz: e quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e celebre Páscoa. E agora arrebentou tudo. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum incircunciso poderá viver a Páscoa. E aí? Quem aí foi circuncidado? Quem é homem de verdade? Diga amém. Vocês foram circuncidados? Você que está em casa já foi circuncidado? Está aqui, está na Bíblia. Êxodo 12, 48. Quando o estrangeiro quiser celebrar contigo a Páscoa, ele deve ser circuncidado. A gente preparou aqui no fundo uma pecinha específica para todos os homens. Podem passar lá. Você que está em casa pode vir à tarde. Vai ter álcool gel. Vamos circuncidar os homens em tudo. É isso ou não? Por que a gente celebra a Páscoa se a gente não pode? Se matemos agora? Ou existe uma solução para nós? Existe? Abra sua Bíblia, você vai entender que tudo está interligado, gente. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Por favor, quem está aí no backstage, prepara para nós. Colossenses 2, 11. Aliás, eu quero aproveitar para parabenizar a nossa equipe que está lá. Glória a Deus pela vida de vocês. Está show de bola o trabalho que tem sendo feito aí online. Vamos ler junto Colossenses capítulo 2, versículos 11. Eu vou abrir aqui. Em Cristo, oh glória, em Cristo vocês foram circuncidados. Em Cristo vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo,
tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós, estavam mortos em vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, a qual era contrário, removeu no meio de nós e os cravou na cruz. Aleluia, gente. Glória a Deus. Está muito fraco isso. Que é isso? A Bíblia diz: vocês também foram circuncidados por Cristo. Ei, gente, não é só um blá blá blá. A Bíblia tem sentido, você tem que entender o contexto. Por isso que eu te convido para fazer escola comigo, para você não ficar feito um vento. Sopra para lá, você vai. Alguém diz que a igreja é isso, você faz. Você tem que saber quem você é, saber que te define. Amém? Aí alguém vai dizer para você: não, mas nós somos o Israel de Deus. Você vai acreditar. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Bom, deixa o texto aqui para nós. Deixa o texto de Colossenses. Vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita no despojar da carne, mas a circuncisão de Cristo. Ou seja, a circuncisão era uma marca que identificava os homens consagrados a Deus. Nós também hoje, todos nós, também recebemos uma marca, não por uma operação física, mas sim espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele já não é mais o mesmo. E eu falei essa semana aqui, mais uma vez vocês verão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem uma marca em nós, foi removido algo de nós e nos entregue algo mais. Bota o próximo versículo 12 aqui. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele ressuscitados para uma nova vida. Diga eu. Você que está em casa, diga eu. Aqui diga eu. Fui ressuscitado para uma nova vida. Essa deve ser uma marca de Cristo em nós. Mas como que eu vivo isso, pastor? Foram ressuscitados para nós por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Aleluia. Você está entendendo isso? Eu sei que parece, eu já conheci esse texto. Cara, mas entende, lê comigo. Abre o teu coração, bota o 13 aqui. Bota o 13. Vocês estavam mortos. E a história do povo de Israel era essa aqui. Eles estavam escravos no Egito 400 anos, sem identidade, morrendo, cada dia pior a vida deles. Eles estavam mortos. Mas um dia chegou a salvação. Chegou o Cordeiro, Moisés anunciou: preparem-se, porque amanhã, no início da manhã, o Senhor vai nos tirar com mão forte desse tempo, dessa escravidão. E isso foi anunciado a nós. Vocês estavam presos, mortos, por causa dos vossos pecados e da incircuncisão, ou seja, da falta da marca de Deus em nós. Então Deus lhe deu vida. Deus lhe deu vida. Alguém pode dizer amém aí? Deus nos deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Nós fomos perdoados, gente. Aleluia. Ei, eu sei que a gente vive num tempo que a igreja evangélica hoje é cheia de esquema. Mas mais importante do que você rodar no espírito, mais importante que você ter uma aparência espiritual, é você entender que em Cristo você foi perdoado, todos os teus pecados foram perdoados, todos os nossos pecados foram anulados, e nós em Cristo Jesus temos direito a uma nova vida. Fomos marcados com Ele e por Ele. Então a pandemia acontece para todo mundo, mas há uma diferença entre quem foi marcado. Sempre houve. Eu sei que é um discurso difícil de ouvir, mas no deserto, aliás no Egito, passou um anjo da morte
e ceifou todos os primogênitos daqueles que não foram marcados com sangue. Deixa eu lhe dizer, tem uma marca na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Há uma herança que você recebeu. Todos estão sendo preservados, cuidados por Deus. Quando uma crise, quando uma doença, uma enfermidade chegar na sua casa, lembre desse texto. Diga: pois o Senhor perdoou todos os nossos pecados, eu fui marcado. Bota o 14 para nós, Ronald. E ele, olha isso aqui, ele cancelou o registro de acusações contra nós, e removendo-os e pregando-os na cruz. O que significa a Páscoa para ti? É isso. Nenhum de nós aqui é mais bonitinho que o outro. Aquele ali está mais perto de Deus porque ele é pastor, aquele porque ele é apóstolo, ele está mais... Não, todos nós temos a mesma marca, todos nós cometemos pecados, todos nós cometemos delitos, e a nossa esperança é essa palavra. Ele cancelou o registro de acusações contra nós. Eu sou um filho de Deus, eu fui amado, fui salvo e perdoado como filho. Eu já não sou mais servo, porque a Bíblia diz que o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu sou filho, perdoado, restaurado, integrado à família da fé, para viver a imensidão do que é servir a Cristo, cara. Não tem limite para quando você entende isso. Mas olha o que aconteceu comigo, olha o que meu pai fez por mim, olha o que minha mãe, olha o que eu fiz. Tudo bem, ele cancelou o registro das acusações que eram contra nós e os pregou na cruz. Há um escrito, deixa eu ver se eu tenho alguma folha aqui. Não tem. Dá uma folha aí, alguém. Quem me der uma folha primeiro vai ganhar um beijo, pode ser. Pode ser Rosinha. Está cheio de escrito de dívida aqui. Não é de dívida nada, estou brincando. Renner, CIA. Vou rasgar tudo isso aqui. Quem quer que eu rasgue algumas dívidas aí, diga amém. A Bíblia diz que o Senhor rasgou o escrito da nossa dívida. O que isso quer dizer? O que significa Páscoa? Alexandre o Rocha. A Bíblia diz que nós não tínhamos direito a celebrar isso. O que é isso? Isso, cara, eu sei que a gente está tão acostumado que às vezes lê isso aqui e diz: que massa. Você está entendendo o que isso aqui significa? Você que está em casa, você está entendendo o que significa? Ele cancelou o registro das nossas acusações. Nós não poderíamos viver a vida que Jesus tem para nós. Há um destino eterno para a sua família. Alguns acreditam que esse destino é os céus. Nós vamos para um outro lugar. Outros creem que essa terra vai ser restaurada. Eu não vou defender o meu aqui porque eu não tenho tempo. Mas independente disso, há um destino eterno que a Páscoa nos entregou. Aqui estava escrito os teus registros, o merecimento, o que tu merece. Eu vou te dizer o que tu que está aqui, o que você que está em casa merece. Está escrito aqui o que a gente merecia. O salário do pecado é a morte, é a escravidão. Mas a Bíblia diz que Ele pegou o escrito da nossa dívida. E qual dizia o teu nome? Mário. Isso, por isso e por isso ele não merece. Lembra que nós conversamos, Mário? Cada um de nós tem um passado, tem uma história. Talvez você está aqui: mas eu não mereço isso. Eu sei, eu também não. Mas está escrito o teu nome aqui. Vinícius, ele não merece por isso. Ele tem muitas dívidas. Eduardo, ele tem muitas dívidas. A Bíblia diz que ele pegou esse registro, que é muito maior, que os meus pecados não cabem nessas duas folhinhas. Ele pegou o registro das minhas dívidas e removeu. E ele disse: bom, essa dívida agora é minha. A dívida de vocês, eu pago. Eu vou pagar essa dívida. Eu vou morrer na cruz de uma vez. Se no Egito cada família teve que matar um cordeiro, hoje
o cordeiro já foi morto. Aleluia. O cordeiro foi imolado, o cordeiro morreu na cruz. E ele pegou nossas dívidas e pregou na cruz e disse: eu estou deixando vocês livres. Livres, vocês não são mais servos. Por que eu não sou mais servo? Porque o servo tinha uma carta que o mantinha escravo do seu senhor. E ele diz: eu estou comprando a liberdade de vocês e não vos chamo de servos. Ou seja, eu não quero que vocês deixem de ser servos da sua velha vida para ser meus servos. Eu quero que vocês sejam meus filhos. Sejam livres. Sejam livres. Se vocês querem me servir, decidam, escolham me servir. Por isso que a religião às vezes tenta te aprisionar. Foge disso. Foge disso. A religiosidade tenta te aprisionar. Foge disso. Você não é mais escravo. Você é livre. Você serve a Jesus porque decidiu servir. Você serve a Jesus porque você é um filho. Aleluia. Todo filho é um servo, mas nem todo servo é um filho. Amém? Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Quem está recebendo de Deus essa manhã, diga amém. Por isso, diz aos filhos de Israel: eu sou, deixa eu ver que hora é, está na hora de terminar. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Já imaginou isso? 400 anos escravo, meu filho. E daqui a pouquinho você ouve essa voz: eu sou o Senhor. Alexandre, os ensinos estavam passando, Marcelo, a cultura estava se acabando, eles estavam escravos, mas eles ouviram: eu sou Adonai. Eles lembraram: é o Deus dos patriarcas. Nós estamos escravos, esquecidos, mas eu ainda lembro dessa voz, eu ainda lembro desse Deus. E ele diz: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos tomarei como meu povo, e eu serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, porque hoje eu vos tiro de debaixo da escravidão, e os levarei à terra, acerca da qual eu levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu hoje dou a vocês, diz o Senhor. Glória a Deus, gente. Olha essa palavra, há uma promessa. Eu sei que está todo mundo falando das coisas ruins. Vira a página, já falei isso essa semana 2 vezes. Muda o disco. Há uma promessa de Deus para nós. Ei, essa pandemia vai passar logo, mas você vai permanecer aqui. Essa crise vai passar em seguida, e você ainda está aqui, a sua família vai estar aqui, o seu futuro profético ainda vai acontecer, o seu destino em Deus. Tem muito para Deus fazer, irmão. Então celebre esse tempo. Vive a Páscoa. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe, tem uma festa, uma marca da festa de Páscoa que me marca. Ela não é uma libertação pessoal. Páscoa não foi a libertação de uma pessoa. Não foi o Fernando, não foi o Nanato, não foi o Eduardo, não foi o Júnior, não foi a Lala que foi liberta. Não foi uma pessoa, Sabrina, foi o povo que foi liberto. Isso não tem a ver com crente ou não crente. Tem a ver com uma libertação que vai alcançar, pelo povo de Deus, vai alcançar uma nação. Por isso nós estamos declarando essa semana uma semana da virada, uma semana de mudança sobre o Brasil. Porque ela vai alcançar a igreja, mas vai alcançar todos os povos. Todos vão receber. Dia 29 é o jejum nacional. Todo o Brasil está em jejum dia 29. Todos. Então, se você não está fazendo nosso jejum, aliás, por que vocês não estão fazendo jejum? Vou orar para Deus pesar a mão agora para quem não está fazendo jejum. Fecha os olhos aí. Não, estou brincando. Não precisa ir embora. Não, senta. O pessoal está na transmissão aí. O pessoal se levantou, um monte de gente para ir embora aqui. Calma, gente. Calma. Estou brincando.
Eu quero te fazer uma pergunta. Nós não somos mais escravos, amém? Nós somos realmente libertos? Ser livre? Olha aqui, eu quero falar a você algo sério. Faça um check-up. Tem coisas que precisam mudar na sua vida. Se você, mesmo cristão, você tem um hábito de pequenas mentiras, você tem um hábito de prometer e não cumprir, tem um hábito de comprar e não pagar. Muda isso. Isso está te acompanhando e você se tornando escravo disso. Cara, você está num tempo de libertação. A Bíblia diz que Ele levou os nossos pecados, Ele levou. A Bíblia diz, Jesus dizia aos que criam nele: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, sereis meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade. Diga comigo: e a verdade me libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como você diz, sereis livres? Jesus respondeu: eu digo em verdade que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa do pai, mas o filho fica para sempre. Se pois o filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma libertação que todo cristão, em todo tempo, e principalmente na Páscoa, deve lembrar. Eu preciso todo o tempo da minha vida lembrar que eu preciso dessa libertação, dessa mudança na minha vida. Precisamos mudar. Deixa eu fazer uma pergunta: o que liberta? O que nos liberta? A verdade liberta? Sim ou não? Olha, a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E essa palavra conhecer, ela nos traz uma base de aplicar, conhecer e viver a verdade. Saber que existe uma verdade, compreender que existe uma verdade, estar numa igreja, seguir rituais, olhar as lives, que legal, isso não liberta ninguém. O que me liberta é conhecer a verdade, praticar a verdade, mudar pela verdade. Alguém pode dizer amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero que você faça um cálculo comigo. Eu quero que você retroceda comigo os últimos 5 anos da sua vida. Quem está comigo aí, diga amém. Então vamos lá, 2020, 19, 18, 17, 16. Voltamos para março de 2016. Quem está comigo? O que estava acontecendo na sua vida em março de 2016? Não tem nem ideia, não lembro muito bem. Lembra, Dani? A Dani lembra de tudo. E na minha vida, o que acontecia? Estava grávida do Davi. Tá, agora estou lembrando. Só que falta ela dizer: foi o nosso casamento. Não foi março, não, foi dezembro, amor. Poxa, que bola fora. Então você lembra de... Ei, você lembra de 5 anos atrás? Quem está comigo aí? Lembra? Olha para hoje agora, 5 anos atrás e hoje. Olhando para você, o que mudou? Vamos? Você que está em casa, 5 anos atrás e hoje, o que mudou? O que mudou? O que você superou? Quem você se tornou? Você está melhor? Você está... E de 2 anos para cá, 2019 para cá, o que mudou? Não, de 2020 para cá, o que mudou? O ano da pandemia, um ano inesquecível. Eu vou poder dizer para os meus netos: o teu vô participou da pandemia. E como eu era atleta, superei aquela pandemia. O que mudou na sua vida no último ano? Isso que é importante.
Uma árvore não é boa porque deu frutos há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Uma árvore boa dá fruto toda a estação. A obra que Jesus fez na cruz, a obra de Cristo em nós, precisa florescer todas as estações. Mas eu tenho certeza que quando você olha para trás e olha para hoje, você diz: glória a Deus, porque o Filho me libertou, eu sou uma nova pessoa, eu vivo diferente, eu creio diferente, eu superei as minhas dificuldades. Alguém concorda comigo aí? Então diga amém. Glória a Deus. Eu quero te agradecer a igreja, porque nós estamos entrando na Páscoa e nós vamos viver um tempo sobrenatural, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Jesus é um símbolo, é um resultado da Pêssah. Jesus é o significado maior de Pêssah, de Páscoa. Ele é aquele que torna a nossa vida. Sem Jesus nós seríamos meros religiosos. Em Jesus nós temos vida. Quero que vocês coloquem em pé aqui nessa manhã. Nós vamos adorar a Deus por isso. Quantas pessoas você conhece que estão com muito medo? Quantas pessoas você conhece que estão angustiadas? Você que está em casa, você que está assistindo essa ministração depois já, você está com muito medo, está preocupado. O que vai ser de mim, da minha empresa, do meu negócio, da minha família, dos meus filhos? Eu quero lhe lembrar algo nessa manhã. Aleluia. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia. Portanto, não teremos medo. Portanto, não teremos medo. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu não temerei. Olha essa palavra. Deus te chamou não para você mais um que enfileira as filas dos medrosos. Me desculpa. Deus te chamou para você não para você ser mais um que engrossa o discurso de uma maioria. Deus não te chamou para você ficar chorando as mesmas dores de todo mundo. Deus me chamou para crer, irmão. Deus é o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Páscoa. Eu quero te convidar a essa semana viver integralmente esse tempo, buscar ler, buscar meditar, buscar conhecer mais da obra que Jesus fez na cruz por nós. E domingo que vem nós vamos celebrar a ceia de Páscoa, o ceder de Páscoa, a celebração de Páscoa. E nós vamos encerrar essa semana dizendo: eu sou livre em Jesus. Eu não sou um medroso, eu não vivo com medo. Eu não vivo com medo. Feche seus olhos aí. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: o teu refúgio não é tua casa, o teu refúgio não é teu salário, o teu refúgio não é teu emprego, o teu refúgio não são pessoas, o teu refúgio não é a ajuda do governo, o teu refúgio não é o benefício do governo, o teu refúgio não é pessoa alguma, o teu refúgio é o Senhor.
a tua força vem dEle. E Ele não está em crise, os céus não estão em crise. Pastor, é fácil falar, melhor é viver. É fácil falar, mas o melhor é viver. E a palavra de Deus, as promessas de Deus não são teóricas. A Bíblia não é um livro chato, não, a Bíblia é um livro vivo. Quando você lê a Bíblia te lê. Quando você pesquisa, busca na palavra de Deus, ela também te busca, ela te encontra. Ei, é muito bonito o que o Senhor está dizendo. É mais bonito ainda viver o que a Bíblia diz. Vocês não são mais escravos do pecado, não são mais servos do medo. Vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. Se posicione, levante a sua cabeça, olhe para o alto, de onde vem o meu refúgio. Ele é o meu refúgio bem presente na hora da angústia. Eu não terei medo, ainda que os montes se abalem. Eu confiarei no Senhor. Eu quero te convidar para viver uma semana, para viver esse tempo de eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus. Eu não aceito outra postura na minha vida. Sou filho. Aleluia, eu sou filho. Eu sou filho e jamais deixarei de ser filho. Aleluia. Vamos. Aleluia. Aleluia. Melodia. Vai tirando o fermento aí, filhão. Ele me encontrou. Vai pedindo perdão, Senhor. Me cercou com uma Me perdoa porque eu tenho vivido muito temeroso, muito medroso, muito acanhado. Vamos. Dos meus inimigos. Levante o volume da sua adoração hoje. Dos meus medos me salvou. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quero que você comece a adorar o Senhor nessa manhã, na sua casa aí. Debaixo dessa realidade, eu sou um filho. Eu fui restaurado, eu fui redimido. Eu não sou mais escravo. Antes de nascer, Vamos, declare. escolhido. Vamos, é o tempo de Páscoa, vamos. Por meu nome me chamou. De novo nasci. Aleluia. Em sua família. Oh Deus poderoso. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Vamos, levante a sua voz. Ei, roupa, essa tua religião está te matando, filhão. Abre a tua boca e declare isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Aleluia. Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus. Ainda que a terra se mude, que os montes se abalem, o Senhor segue sendo o meu refúgio e fortaleza. Eu oro para que o Senhor nos levante como igreja, que tem uma voz, e não é uma voz trêmula, não é uma voz vacilante, não é uma voz amedrontada, mas uma voz que clama: Abba, Pai. Uma voz que se coloca como resposta de Deus. Eu quero agradecer porque o Senhor nos permite viver a Páscoa. Jesus morreu. Diga bem alto isso. Abriu o mar, bem alto, diga. Abriu o mar pra eu passar. Perfeito amor que me alcançou. Declare isso na sua casa e vamos. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Diga, abriu o mar. Diga, ele abriu o mar para eu passar. Foi um milagre. Abriu o mar pra eu passar. Em nome de Jesus, há uma libertação em ti. O amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Meu Deus, de Deus. eu sou. Eu sou filho. Volta. de Deus. Se você é filho, você volta para casa. Se você é filho, você recomeça o teu contato com o Pai. Se você é um filho que se afastou, volta para casa porque você é filho. E esse é o tempo dos filhos se aproximarem do Pai. Você é filho, somos filhos de Eu Deus. sou filho Declare isso. de Deus. Eu sou. Eu sou Aleluia. filho. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque nós estamos vivendo a festa de Páscoa. Iniciamos o tempo de Pêssar. E cremos, ó Deus, que será uma semana que vai nos nortear, vai nos dar clareza para todo esse ano. Em nome de Jesus, nós oramos para que a Páscoa inicie um tempo novo sobre o Brasil e sobre a nossa terra. Em nome de Jesus. Vamos cantar o Senhor. Vamos